Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Aproveitando mais uma oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos dá de estarmos aqui para gravarmos mais um vídeo, para falarmos a respeito da palavra dele. E hoje nós queremos meditar em uma palavra muito maravilhosa, um tanto quanto complexa, que exige um estudo maior, busca, pesquisas, para que a revelação de Deus seja melhor compreendida e faça muito significado, muito sentido para as nossas vidas. Então, Ezequiel, no capítulo 47, nós queremos conversar a respeito de uma mensagem que foi, uma visão que foi passada para o profeta Ezequiel, onde Deus mostra para ele alguns símbolos em visões que são proféticas para o tempo em que ele vivia e profética para os nossos dias, sendo que, profeticamente falando, para os nossos dias, nós temos que olhar sobre a ótica de Jesus, sobre as palavras de Jesus, porque até então Deus está falando com Ezequiel, o profeta Ezequiel, sem ainda a presença de Jesus na terra e os ensinos dele. Ou seja, Deus falando com os homens, diretamente, os profetas. E no nosso tempo, ele falou pelo Filho, ele falou pela vinda do Senhor Jesus Cristo aos homens, encarnado, pessoalmente. Então, nós vamos ler do verso 1 até o 6, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas, e debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel a medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então, glória a Deus, irmãos. O que nós vemos aqui? Nós vemos o simbologismo ou a simbologia do profeta, em que o profeta Ezequiel recebe da visão de Deus de águas. E o título desta mensagem, desse texto, é A Torrente das Águas Purificadoras. O próprio nome já diz águas purificadoras. Então, Deus está mostrando para o profeta Ezequiel que era necessário que ele entrasse nessas águas purificadoras, que ele se aprofundasse nessas águas. Então, nós temos que entender o que significa a simbologia desta água nesta mensagem, por ser purificadora. Bom,
A água, no contexto do Antigo Testamento, ela simbolizava purificação. Ou seja, tudo que a água tocava, lavava. Percebam que antes de qualquer sacrifício havia na entrada do tabernáculo uma pia, aonde após o sacrifício era feito, o sacerdote tinha que se limpar, lavar do sangue da morte daquele animal, para que depois ele passasse para o outro estágio. O outro estágio era o segundo compartimento daquele tabernáculo, onde estava o candelabro, o altar do incenso, onde ele deveria ministrar. Então, a partir dali, ele já teria que estar limpo, purificado pela água do sacrifício que foi oferecido pelo pecado do povo diante de Deus. Então, água é purificação. Por isso que o texto vai dizer as águas purificadoras. Então Ezequiel está vendo que ele tem que entrar numa água que é purificadora. Ou seja, que na visão dele, ao ele entrar, mais purificado, santificado, limpo ele vai estar. Mas notem que o profeta Ezequiel vê em sua visão um homem medindo 1.000, com um cordel, 1.000 côvados, a altura do cotovelo até a ponta do dedo. Isso significa um côvado. Então ele fez uma medição de 1.000 e ele, o profeta Ezequiel, ele é convidado, ele é chamado para entrar a estas águas purificadoras. Então, o homem com aquele cordel media uma distância de 1.000 côvados e Ezequiel entrava. Notem que na primeira medição, o profeta Ezequiel diz que as águas davam nos seus tornozelos. Bom, o que ele quer dizer para a gente? A nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela é feita de passos. Seguimos os passos de Jesus. Então, Deus nos convida, nos chama para dar passos, passos de fé, de confiança naquele que nos chama. Nesse caso, um homem chama Ezequiel para seguir adiante conforme a cada medida dele. O que vale para nós nos nossos dias? Por isso que eu disse que nós temos que entender essa mensagem não no contexto apenas do Antigo Testamento, em que o profeta Ezequiel está vivendo, mas temos que entender o contexto pós-Cristo que nós estamos vivendo. Então, nesta água, Jesus simboliza a água. Jesus diz que ele é a água da vida. Ele é a fonte da vida. Então, toda vida, ela é gerada em Cristo, espiritualmente. Notem que, segundo o Antigo Testamento, ainda no Antigo Testamento, o profeta João Batista começou a batizar as pessoas com água no Rio Jordão. Ele convidava as pessoas ao arrependimento entrando nas águas do Jordão. Porque as águas simbolizavam, tipificavam a purificação, a santificação. Mas João foi enfático ao dizer que a purificação, o batismo que ele fazia era com água, externamente para o corpo. Mas haveria de vir um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, quando se vê diante de João Batista, ele diz que quer ser batizado. A reação de João Batista é de espanto, porque ele sabia que aquele era o Messias. Como eu poderei te batizar com água, se eu que, na verdade, preciso ser batizado por você com fogo e Espírito, com água espiritual?
Então notem, meus irmãos, Jesus disse, importa, João, que se cumpra toda a justiça. Então, o que o profeta Ezequiel está vendo aqui? O homem espiritual, na visão dele, chamando ele para entrar às águas, convidando, chamando ele para se purificar mais. Na primeira medida, Ezequiel vê as águas nos seus tornozelos. Segunda medição, ele vai dizer, e mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E as águas davam aos tornozelos. À medida em que o homem media, mais profundamente Ezequiel entrava nessa água, a ponto do nível estar nos seus joelhos. O que representa isso para nós em Cristo Jesus? Cristo nos está chamando para todos os dias, passos após Ele, para que a gente se aprofunde nessas águas que são Ele, águas de vida, águas de conhecimento, águas de renovação, águas de purificação e transformação da nossa vida. Os nossos passos, à medida em que Cristo nos convida para uma intimidade, mais profundamente estamos entrando nestas águas, águas de vida, purificadoras. Seguindo, mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e fez pelas águas que me davam nos lombos. Então notem que à medida ia avançando dentro da água, na visão de Ezequiel, a água já batia nos lombos, nas costas, nos ombros. Então isso mostra que Ezequiel estava sendo convidado para uma intimidade maior, uma revelação maior de Deus. Nós vamos passar adiante e vamos ver o que, na verdade, o profeta Ezequiel vê. Então as águas estão batendo nas costas, nos lombos, nos ombros. Está ficando cada vez mais profunda a intimidade dele com Deus nesta revelação. O que significa para nós? Que a cada passo, cada ano, cada dia, cada tempo que nós passamos com Jesus da nossa vida, aprofundamos-nos nas águas do conhecimento, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se revela a nós, nos mostrando coisas cada vez maiores a cada dia, por causa dele estar nos chamando para uma intimidade maior com Ele. E aí a nossa vida vai sentindo que até onde a gente pode caminhar com Deus é aonde a gente se sente confortável e seguro. Vamos no próximo verso ver o que acontece com o profeta Ezequiel e com a gente. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Notem, meus amigos e irmãos, o profeta Ezequiel, nesse momento, ele tem medo. Ele tem medo de que cada passo que ele dá, mais ele se aprofunda na revelação, na intimidade com Deus, e isso gera medo. Sabe por quê? Porque ele percebe que não tinha como mais ele manter os seus pés no chão. O que quer dizer? Ele não tinha mais capacidade de permanecer andando por ele mesmo. Agora ele flutuava dentro da água. E se ele não flutuar, ele afunda. E daí o medo. Nós vemos o caso de Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas. Por que Jesus estava sobre as águas? Tipificando para nós
Jesus está acima de tudo e do impossível. Quando Pedro disse, se és tu mesmo, Senhor, mestre, eu quero também ir até aí onde o Senhor está, andar sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro caminhou sobre as águas. Foi aonde Jesus estava. Mas quando Pedro se deu por conta de que os pés dele estavam sobre o impossível, ele temeu as águas e começou a afundar. Era exatamente isso, a sensação que Ezequiel teve. Ele teve medo. Ele teve medo de ir mais fundo, mais no profundo de Deus. Quantos de nós que seguimos a Cristo sabemos que Deus tem grandes coisas em Cristo Jesus para nos revelar, para nos mostrar, para nos dizer, para nos dirigir, para que a gente faça. É muito bonito quando está na visão. É muito bonito quando só é uma revelação em visão, em sonho. Mas quando chega no convite, venha e faça o que eu te mando, a gente tem medo. Exemplo. Quando a gente é chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, Ele nos convida e nos revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda. Isso é muito bom, mas quando a gente vai conviver com as pessoas no dia a dia, colocando a nossa vida no dispor e muitas das vezes no embate contra pessoas que são contrárias à nossa fé, nós tememos o que eles podem nos fazer. E aí, nós afundamos, literalmente, na nossa fé. Literalmente, nós deixamos de obedecer a Deus por temer o que os homens possam nos fazer. As críticas. Então, Ezequiel, ele se vê nesse momento. Senhor, eu não posso mais sentir o chão. Eu não posso mais andar pelos meus próprios pés. Eu tenho que confiar no Senhor. E é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente acredite nele integralmente, para que literalmente Ele nos pegue e nos atravesse e nos leve até onde a gente tem de chegar. Vejam pelo texto. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Está vendo? Este homem na visão de Ezequiel pegou ele quando ele não podia mais sentir, tocar os seus pés no chão. Ou seja, ele estava totalmente envolvido na glória da revelação, do profundo da intimidade de Deus. E este homem da visão o pega, o leva de novo para trazer à margem do ribeiro. Ou seja, meus irmãos, quando a gente caminha com Cristo, Cristo vai nos chamar para o mais profundo da revelação dele. Ele vai anunciar coisas que a gente vai dizer assim, isso não vai acontecer. Não vai acontecer não porque Deus não pode fazer, mas é porque eu não tenho condições de fazer isso. Não é para mim. É muito grande para mim. É nessa hora que a confiança em Deus fará com que Ele nos pegue nos seus braços e nos leve até onde a gente precisa estar. Aqui é só para dizer uma coisa. A palavra continua, a gente poderia até continuar, mas no momento não acho que seja o caso. Porque depois daqui é que Deus vai falar coisas
muito maiores para Ezequiel e ele vai compreender. E a gente, só para ter um pouco de entendimento, ele vai dizer que essas águas vai chegar ao mar nas escrituras é nações. O evangelho de Jesus Cristo chegaria a todas as nações. E ele, como água purificadora, ele curará, sarará de todas as doenças, de todos os males que a humanidade sofre. Principalmente a doença espiritual. O evangelho de Jesus Cristo chegou a nós, gentios, até então gentios, a qual os discípulos, apóstolos, saíram pelo mundo e foram evangelizar as nações fora de Israel. As águas, a Cristo, ele chegou em todas as nações. E hoje estamos falando disso, porque essas águas purificadoras estão nos convidando para maior intimidade com Deus. Maior intimidade com Jesus são maiores revelações que ele nos dará. Maiores revelações será acompanhada de maior poder. Maior poder resultará em mais libertações, curas e salvação de pessoas. Mares, nações. Então, só para que a gente entenda, Jesus está dizendo para a gente através dessa mensagem: eu estou te chamando, eu estou te convidando para um convívio, para uma intimidade comigo, entrando nas minhas águas, nas águas purificadoras, águas vivificadoras, porque essas águas por onde entrar curarão e trarão vidas. É só seguir o texto. Então, meus irmãos, o convite de Jesus é esse. Vamos entrar nas águas que estão na palavra. Cada dia mais de leitura é avançar seguindo Cristo no tornozelo, no joelho, nos lombos e até a gente não poder alcançar com os pés. É sinal que é Jesus que nos guiará, é Jesus que nos conduzirá, é Jesus que nos levará para a margem do lugar onde a gente tem que chegar. Percamos o medo de termos intimidade com Jesus. Porque se você fizer isso, você vai ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. E isso resultará glória para Jesus e bênção, vitórias para a sua vida espiritual, crescimento. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos alcançar, nos dando cada vez mais entendimento. Só apenas de um pouquinho dessa mensagem, para que a gente entenda que intimidade com Jesus significa maiores revelações. Obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus.